Rádio Jandai, Jandai Online com Xereta na Rua. Xereta vai conversar com o Júlio Farinazzo. Ele trabalha, é um dos proprietários da Casa de Repouso aqui de Jandai do Sul. O assunto é sobre o mal de Alzheimer. Nós temos na nossa região pelo menos 2 casos que chamam a atenção. O senhor Afonso, que é de Arapongas, ele estava em Maringá, desapareceu há mais de um mês. E o caso do senhor da família Bertoli, de Apucarana, também, que já está desaparecido há mais de 15 dias. São pessoas com uma certa idade, aproximadamente 70 anos de idade, que estão desaparecidos e que acaba chamando a atenção. Então a reportagem vai falar sobre o mal de Alzheimer. É um problema que pode atingir qualquer família e que, claro, tem que ter a atenção das pessoas mais novas da casa para cuidar das pessoas com mais idade que podem sofrer do mal de Alzheimer e outras demências também. Vamos com a reportagem com o Xereta. Começando o Xereta na Rua, Rádio Jandaia, Silomar César e Jandaia Online. Olha, gente, hoje um assunto muito importante, que é o mal de Alzheimer. Estamos aqui com o Júlio Farinazzo, da Casa de Repouso Farinazzo aqui de Jandaia. Ele vai falar pra gente alguma coisa de prevenção, de cuidado e o que é o Alzheimer em si, né? Uma coisa que está acontecendo muito, né? Nós temos um problema aí que está acontecendo na região. Ô Júlio Farinazzo, então faz um resumo pra gente do que é a doença de Alzheimer. Bom dia. Bom dia, Xereta, bom dia, Ciliomar, bom dia, pessoal do Jandaia Online. O Alzheimer, ele é uma doença, eu costumo falar que é uma doença muito ingrata. A população, ela vem aumentando o número de idosos que nós temos no Brasil hoje. Aumentando o número de idosos, aumenta também doenças relacionadas à idade. Uma delas é o Alzheimer. O Alzheimer, ele tem como marca a morte de neurônios, que são as células do cérebro, certo? E com a morte dessas células aparecem alguns sintomas, como perda de memória, um pouco de agressividade, confusão mental, né? E que vai atrapalhando a pessoa no dia a dia, certo? O Alzheimer, na verdade, ele é dividido em 3 fases. A fase inicial, a família geralmente não percebe essa doença. O que acontece? Aquela doença que às vezes eles pensam que é em decorrência do envelhecimento. O idosinho chega lá, ele se perde dentro de casa, ele faz aquelas coisas que todo mundo ri, mas ele ainda consegue brincar com o netinho, ele consegue brincar com a netinha, ver os filhos, né? Então essa fase passa despercebido, ainda não dá tanto trabalho. De repente ele passa para uma segunda fase, essa fase já é uma fase um pouco mais complicada. Ele ainda tem um físico bom, mas ele agora faz coisas, aquele mercadinho que ele foi 1000 vezes na vida inteira, ele foi, de repente ele não consegue voltar mais, né? É uma situação terrível. O que acontece? Ele acaba entrando num ônibus, né? Hoje o idoso pode entrar num ônibus, ele não paga nada, ele entra no ônibus, vai para outra cidade, ele sai andando na beira da estrada, ele corre risco de ser atropelado, né? Então, provavelmente é o que aconteceu na nossa região ultimamente, né? O Alzheimer, ele faz isso, ele tem essa característica, né? Nessa fase, é uma fase que dá muito trabalho para a família, né? A família tem que entender, a família acaba sofrendo com isso, né? Não é fácil, ela tem um desgaste, porque ficar junto com ele tem que ser 24 horas cuidando, né? Existe um estresse do cuidador, às vezes o cuidador fica até mais doente que o próprio idoso, porque o idoso está tranquilo, né? Ô Júlio, mas você vai falar da terceira fase, talvez não precise nem falar, né? A terceira fase é aqui, no hospital, provavelmente, ou na casa de repouso, né? Ou em casa, com a família bem cuidada e medicada. Mas, vamos falar assim, o que a família fazer com uma pessoa de idade? Imagine bem, ele é acostumado a ir numa vendinha, num lugar, de repente se perde, tal, mas tem que ter pessoas para cuidar. E muitas vezes a família não tem essa pessoa para cuidar, ou não descobriu ainda que ele tem que ter esse cuidado especial. O que a família fazer? Exato. Primeiro é entender a doença, compreender. Eu acho que existe quando a gente compreende uma doença, a gente consegue tratar melhor ela, principalmente uma doença complexa como essa. O esquema de revezamento com a família é excelente. Por quê? Como a gente diz, ele precisa de cuidados 24 horas, certo? Então, se sobrar esses cuidados apenas para uma pessoa,
com certeza essa pessoa vai ficar muito estressada, não vai conseguir dar qualidade de vida para ele, ok? Então eu acho que sentar, conversar, amor e compreensão acima de tudo, certo? Isso é muito importante, a gente tem que gostar da pessoa para cuidar muito bem dela, e um revezamento e não deixar para uma pessoa só, e fazer as adaptações na rotina daquele idoso, porque ele também sofre. Para ele, as coisas que ele está vendo, as coisas que ele está fazendo é verdadeira. Elas são verdadeiras. Então ele sofre também. Então a gente tem que fazer pequenas adaptações no dia a dia dele. É lógico que isso também acarreta mudança na rotina da família e um revezamento entre os familiares. Isso é importante. A experiência de você e de vocês aqui na Casa de Repouso Farinácio. Vocês têm quantas pessoas estão cuidando aqui de idosos? Tem pessoas com mal de Alzheimer? Tem aí? A experiência de vocês, como é que é? Sim, hoje nós cuidamos aqui de 12 idosos que têm algum tipo de dependência física ou mental, né? O Alzheimer é uma delas. Na verdade, o Alzheimer, numa terceira fase, como você citou anteriormente, ele acaba ficando acamado. Na terceira fase ele deixa de comer, ele deixa de andar, e ele acaba ficando acamado. O que acontece quando ele está acamado? Outras doenças, outros problemas clínicos, eles também vêm à tona. Problemas pulmonares, né? E aí, isso acaba tendo que, ou ele fica sendo cuidado em casa, mas tem que ter um profissional experiente, que entenda do assunto. Por quê? Para você tentar manter a qualidade de vida desse paciente. É aí que a gente entra, né? Nós aqui temos todas as condições de cuidar de um paciente acamado, com Alzheimer ou não, né? E eu sou enfermeiro, minha esposa é psicóloga, meu irmão que é sócio também é enfermeiro, minha cunhada é psicóloga, né? 2 enfermeiros com 2 psicólogas. Mas técnicos de enfermagem 24 horas, que isso é necessário, né? Para dar o conforto e qualidade para o paciente e também para a família, certo? A família tem que estar tranquila, sabendo que tem alguém cuidando dando um trabalho de qualidade. O endereço e o telefone aqui, alguém de repente que está ouvindo e vendo no Vale do Ivaí, queira conhecer ou entrar em contato com a Casa de Repouso Farinácio. Aqui nós estamos locados na rua José Maria de Paula, número 303, bem aqui no centro da cidade. O telefone é 3432-3884. Estamos aí à disposição, né, para fazer novos esclarecimentos e abertos à visita. Quem quiser conhecer o nosso estabelecimento é só agendar um horário e a gente recebe aí de muito bom gosto. Muito bem. E é importante frisar também os cuidados que deve ter com, ele falou do campo, a pessoa com mal de Alzheimer, e a primeira fase que você falou ali, a pessoa começa a esquecer isso, aquilo outro, mas vai tocando, já deve procurar o médico. Com certeza. É bom lembrar que o Alzheimer ele não tem cura, mas hoje nós temos medicamento e algumas atividades relacionadas à doença que vão retardar essa doença, ok? Então a primeira coisa a fazer é procurar um médico. Tudo que a gente faz hoje, né, a gente depende de um diagnóstico médico, ok? Médico e exames. Ela não é uma doença assim que você chega e fala assim, não, ele está com Alzheimer. Não, vai depender de vários exames, né, alguns questionários que são feitos e a última palavra é sempre do médico que vai diagnosticar a doença. Muito bem, Xereta na rua, Silomar César, Jandar Online, direto aqui da Casa de Repouso Farinácio, Silomar. Muito bem, a dica com o Júlio Farinácio para você que talvez tenha em sua casa alguma pessoa com uma certa idade que possa apresentar esses problemas do mal de Alzheimer.